Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Nossa Senhora de Fátima. Bom, hoje continuamos a partir do parágrafo 946, a comunhão dos santos na profissão de fé. Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, é logo em seguida. Quando confessamos a comunhão dos santos, a Santa Igreja Católica, a gente já sabe, é o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça e nós, pelo batismo, somos inseridos na vida em Cristo. Uma vida nova em Cristo. E essa vida nova deve ser segundo os parâmetros, a medida e as palavras de nosso Senhor. Que é a Igreja, senão a Assembleia de todos os santos. Comunhão dos santos é precisamente a Igreja. Então, quando a gente fala o que é a comunhão dos santos, é exatamente assim, é uma comunicação do amor de Deus àqueles que são chamados. Sede santos como vosso Pai Celeste é santo. Não só como um pai, mas o filho tem que se configurar ao pai. Por isso esse mandato de nosso Senhor, é por isso que a gente fala da comunhão dos santos, porque Jesus Cristo disse, sede santos como vosso Pai é santo. Então, se é um mandato de nosso Senhor, para que sejamos santos, como Deus, que é agora nosso Pai, que reconhecemos como nosso Pai, e se somos filhos, o que nos une à santidade de Deus é uma santidade de vida. E a santidade de vida é a mudança de comportamento. Jesus foi obediente até a morte, a gente já viu isso, foi obediente até a morte, e morte de cruz. A obediência à vontade divina é o que nos faz melhores. Não que uma pessoa obediente é subserviente, ela é conduzida, ela é enquadrada num sistema. Não. O que é a obediência cristã? A obediência cristã é a adesão à perfeição. Somos chamados a sermos melhores. Então, essa adesão e essa santidade está o quê? Na configuração da nossa vida em Cristo. É preciso crer que existe uma comunhão de bens na igreja. E que é esse bem da igreja? O bem de Cristo é comunicado a todos os membros. Essa comunicação se faz através dos sacramentos da igreja. O que nós recebemos, que são os sacramentos, parágrafo 947, o que nós recebemos, que são os sacramentos, são as armas e, ao mesmo tempo, os instrumentos da nossa santificação. Pelo batismo, nos é perdoado a mancha do pecado original e somos inseridos na vida de Cristo. Pela comunhão, comungamos Cristo. Isso é meu corpo, tomai e comei. Quem come deste pão, terá vida em mim. Quem não come, não bebe deste vinho, quem não come deste pão e não bebe deste vinho, quem não come da minha carne e bebe do meu sangue, não terá a vida em mim. E não é uma significação, isto é o meu corpo. Não é isso aí é bem parecido com isso aqui. Não, isto é o meu corpo, isto aqui não é. Então é bem diferente o que fala nosso Senhor. Ele especifica muito bem aquilo que é. Então o que é, e da onde vem? Mas ele disse isso assim, mas as mesmas palavras dele também foram de revelação. Eu vou morrer e vou ressuscitar. E as palavras foram concretas. Ele morreu e ressuscitou. Ele disse, levanta, pega o teu leito e anda. O cara era aleijado. As palavras de nosso Senhor tiveram uma força tremenda, fazer o homem levantar e ser curado. Senhor, que eu veja, eu quero, veja. As palavras fizeram com que aquele homem ficasse curado da sua cegueira. Então são palavras que são concretizadas pelas ações. E é exatamente isso que nosso Senhor espera e pede a todos nós. Essa concretização da nossa vida. Essa comunhão dos santos tem, pois, dois significados, intimamente interligados. Comunhão nas coisas santas, ou seja, numa vida em comum, pelos sacramentos, e
e comunhão entre as pessoas santas, né? Aqui diz o catecismo, Sancta Sancti, né? Então, o que é? Comunhão das coisas santas, aquilo que Deus colocou como instrumento para a nossa santificação, e entre as pessoas santas, ou seja, aquela pessoa vive bem o matrimônio, vive bem os ministérios, vive bem a vida religiosa, vive bem numa vida de oração, a pessoa está dando bom exemplo, a pessoa tem paciência, tem caridade, tem tudo isso, isso vai mudando. Então, isso é a comunhão dos santos, aquilo inspira o outro a fazer o mesmo. Então, quando você vê uma pessoa lutando por pôr em prática e ordem a própria vida, isso aqui é um estímulo para a vida do outro. Por que nós temos a obrigação na comunhão dos santos de lutar pela santidade? Sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. Então é um pedido para mim. Se eu não for, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou estar em união com Deus? E como é que as pessoas vão querer estar em união comigo se eu estou no erro? Se eu estou no pecado, na maldade, na miséria? Então é uma luta constante. Essa comunhão são de bens espirituais. Por isso eu creio na comunhão dos santos, nas coisas santas que Deus nos deu e entre a luta e a santificação da nossa vida, quando cada um luta. Essa comunidade primitiva de Jerusalém, que eram os discípulos e os apóstolos, eles eram assíduos ao ensinamento, né? Viviam a comunhão fraterna, ou seja, em comum acordo, né? A fração do pão, dividiam até os bens materiais e numa vida de oração. Isso é a comunhão, são esses bens espirituais que Deus quer de nós. A comunhão fraterna, ou seja, a unidade de vida, saber suportar, saber conviver com as pessoas que são diferentes de nós. Isso é a comunhão fraterna, ou seja, fraternal é irmão, aquele que vive como irmão do outro. E a gente, quem tem irmão aqui já sabe, os irmãos são iguais? Não, cada um pensa de um jeito. Mas é irmão, dá para deixar de ser irmão? Não, pode não concordar com muita coisa. Torce para time diferente, mora em outro estado, mora em outro lugar, pensa, educa cada um os seus filhos de cada um do seu jeito, mas é irmão. Tem um vínculo de sangue. Na igreja nós temos um vínculo de unidade entre as pessoas. É verdade que ninguém é perfeito ainda, estamos a caminho da perfeição, chamados a ser santos, mas essa comunhão significa o quê? Uma comunhão, um esforço. Então, quando eu luto por obedecer à vontade divina e coloco em prática, isso aqui é um bem para toda a igreja. É como se eu ajudasse a curar as feridas da igreja, o pecado do outro, a miséria do outro, né? Então, é isso que faz, por exemplo, um padre poderia dar um escândalo, é muito feio, mas tem um outro padre que luta para ser santo, então esse aqui está curando a ferida do outro. Ah, tem um muito bom, mas tem um coitado que está no pecado e está se desviando do caminho bom. Então a gente tem que rezar por ele, para que ele volte para essa comunhão dos santos. Como muitos casais, tem aqueles que já não dá mais certo, vamos separar. Gente, tem que rezar por eles, por causa de um egoísmo, por causa de uma fraqueza, né? Não compreendem que a comunhão dos santos é sacrificar e dar a vida pelo outro. Basta pensar, né? Uma mãe sacrifica pelos filhos, né? E o que ela vai ter em troca? Nada. Vai ter, às vezes, até ingratidão. Os filhos vão casar, vão embora, né? E volta, às vezes, só com os netos para dar trabalho. Então, é assim que vai ser? Às vezes é assim. Mas importa que a mãe doou a vida dela pelos filhos. Importa que ama. Às vezes se espera o amor ser correspondido, mas não é. Nem nunca vai ser igual o dela por eles. Então, isso é a comunhão dos santos. Quando a gente se sacrifica pelos outros. Aí a gente aprende o que é amor. Por isso que amor dói e sofre. E a gente sempre acha que ama mais os outros do que os outros amam mais a gente. E às vezes é pior, às vezes a gente espera que os outros amem mais a gente do que a gente ama. Então é isso, é uma troca, fica esperando briga, por isso que dá. A comunhão na fé, no parágrafo ainda 949, na segundo parágrafo aqui, a comunhão na fé, a fé dos fiéis é a fé da igreja, de toda a igreja, recebida dos apóstolos. Esse é o tesouro de vida que se enriquece ao ser compartilhado. Então, quando eu vivo da fé e ajo com caridade para com os outros, eu manifesto a fé. Então a fé deve ser vivida. A fé foi um ato da revelação divina para que o homem acreditasse. Por isso as ações divinas, para que o homem acreditasse ainda mais, não só nas palavras, mas nas ações. Então o que resta a nós?
obedecer a essa palavra e pôr em prática o que nos ensina. E quando colocamos em prática o que ele nos ensina, vivemos da fé. Isso é viver da fé. Agora, quem não põe em prática, não vive da fé. Eu tenho fé, mas não vai na missa. Eu tenho fé, mas não se confessa. Eu tenho fé, mas não vive a caridade. Eu tenho fé, mas não perdoa. Eu tenho fé, mas não tem fé. Porque a fé sem obras, diz Santiago, é morta. Então, por que muitas vezes a fé dentro de um lar é morta? Porque não há comunhão fraterna, nem perdão, nem caridade, nem paciência. Quando não há fração do pão, a divisão dos bens comuns ali entre eles e ajuda, e não há oração. Quando não há oração, de verdade, por que a igreja pede para que as famílias à noite rezem juntos? Seja um terço, seja uma oração mais curta, mas convivam mais, porque essa convivência exige paciência, caridade, perdão e demonstração de amor. Então, isso custa, mas é isso que é a comunhão de fé. A comunhão dos sacramentos, que é a comunhão também dos santos, é o fruto, parágrafo 950. O fruto de todos os sacramentos pertence a todos os fiéis. Com efeito, os sacramentos, e sobretudo o batismo, que é a porta pela qual se entra na igreja, são igualmente vínculos sagrados que os unem a todos e os incorporam a Jesus Cristo. Todos os sacramentos nos levam a Cristo. O matrimônio tem que nos levar a Cristo, o sacerdócio tem que nos levar a Cristo, a crisma, o sacramento da crisma tem que nos levar a Cristo, a confissão nos leva a Cristo porque somos reconciliados com Deus de novo, é o próximo tema que vamos falar aqui. Então, tudo isso, o batismo nos insere na vida de Cristo, então é uma vida nova em Cristo, se tornar uma nova criatura, uma criatura do pecado, uma criatura que tem pecado, mas está lutando por não ter, está buscando a santidade. Essa é a comunhão dos santos. Então, quando eu luto por ser melhor, eu já estou fazendo um bem para a igreja inteira. Só de não ser chato e não ser enjoado e não atrapalhar os outros, já está bom. Como diz o Manezinho, muita ajuda quem não atrapalha. Então, é de verdade, a gente quando cumpre bem o nosso papel, não atrapalhamos os outros. E essa já é uma comunhão de verdade, de bens. Distribuímos os bens espirituais com os outros. Uma vida de oração é um bem espiritual. Quando eu rezo, quando eu luto, é uma graça divina que Deus me dá para viver melhor com os irmãos. Por isso, quando eu amo a Deus pela vida de oração, consequentemente, esse ato me leva a viver a caridade para com o irmão. Então, no final das contas, o primeiro mandamento está garantido pela oração. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Quando eu começo a melhorar, eu já não perturbo tanto o outro. Quando eu não perturbei tanto o outro, já vivi o amor pelo outro. Já não atrapalhei, Então, essa é a luta. Já começa por ali, mas ainda ali não está a perfeição. A perfeição está em quando eu luto por ser melhor. E queremos um mundo melhor, mas esse mundo só melhora se eu configurar na minha vida aquilo que é próprio pelo qual eu fui criado. Logo desde o começo da primeira aula. Fui criado pelo amor e para amar. Pelo amor que é Deus, por isso eu amo a Deus sobre todas as coisas e tenho que amá-lo, e ao próximo como a mim mesmo. Então essa é a caridade que vivemos. A comunhão dos santos, na segunda parte desse 950, vai dizer assim: a comunhão dos santos é a comunhão operada pelos sacramentos. Quando buscamos os sacramentos, tomamos consciência daquilo que somos. Quando a pessoa pensa que o sacramento do matrimônio é a santificação da vida dela, então ela para de reclamar dos problemas matrimoniais, porque os problemas matrimoniais nada mais são do que os instrumentos da santificação daquela pessoa. Então, é fácil? Claro que não, mas é um instrumento de santificação. O nome de comunhão pode ser aplicado a cada sacramento, pois todos eles nos unem a Deus. Contudo, mais do que qualquer outro, este nome convém à Eucaristia, que é a ação de graças, porque é principalmente ela que consuma essa comunhão. É uma ação da graça. Então, a comunhão é a ação da graça na nossa vida. E é isso que nós pedimos a Nosso Senhor. Nessa comunhão de carismas, ninguém aqui é igual. Cada um tem um carisma. Um é bom naquilo, outro é bom naquilo. Basta ver os santos. Santa Teresinha foi boa na oração e no oferecimento de vida e reparação dos pecados e ofensas. São Vicente de Paulo foi um homem que tinha carisma na caridade para com os pobres.
São Damião de Velster cuidou de uma ilha de leprosos, não teve medo da lepra e cuidou de todos os leprosos. Né? São Dom Bosco cuidou de educar a juventude. Né? Cada santo teve um carisma. Né? Madre Teresa de Calcutá, dos desprezados, né, e perdidos de uma cultura indiana podre. Né? Então, de verdade, fez um bem. Cada um teve um carisma. Eles foram completos? Não. Cada um teve um papel na comunhão dos santos. Então, o que a igreja faz? Todas essas coisas. Agora, um tem carisma para isso, o outro para aquilo, o outro para aquilo. Então, cada um vai descobrindo o próprio carisma. Né? Dentro do matrimônio, dentro da vida cristã, dentro da família, dentro do trabalho. Ali, nos carismas, a gente vai vendo paciência com aquele, caridade com o outro, né? Educação com aquele outro. Então, essa comunhão dos carismas, né, a igreja propõe isso. Na comunhão da igreja, o Espírito Santo distribui também entre os fiéis todas as ordens, as graças especiais para a edificação da igreja. Então, quer dizer, cada membro é importante para a igreja. Todos nós somos importantes, de uma forma ou outra. A gente pode educar uma pessoa. Basta ver, por exemplo, quem foi a mãe e o pai de São João Maria Vianney. Mas educaram o filho. E ele foi um santo. Eles colaboraram na comunhão dos santos. Porque foram bons para o filho? Sim. E foram santos? Não, não foram santos. Mas educaram bem o filho na fé? Educaram. Então o filho foi bom. Então é isso que todo mundo tem uma participação. Ainda que seja discreta, ainda que pareça ser no mundo uma coisa que não é tão importante, porque às vezes a gente tem a tentação de achar que a gente não é importante no mundo. E não é mesmo. A gente só é importante para Deus e para meia dúzia de gente. A gente é importante só para a mãe da gente, para o pai também, para alguns irmãos, quase todos, vai. Mas depois que eles casam, aí as noras e os genros, e os cunhados e as cunhadas, aí já é outra história. Né? Então, já muda um pouquinho, né? Já deixou de ser meio irmão. Pronto. Então, isso daqui muda? Sim, muda. Então, mas somos importantes para poucas pessoas nesse mundo. Essa é a verdade. Mas para Deus, todos somos. E é isso que importa. Quando me sinto amado por Deus e quero colocar em prática para agradar a Deus e corresponder ao seu amor, eu amo, aí sim, a influência desse amor influencia muito mais gente. E às vezes gente que não é da nossa família. Gente que deveria nos amar, talvez não nos ame. E outras pessoas que nem tinham obrigação, nos admiram, nos reverenciam, né, e nos têm como grandes amigos. E é isso. Porque somos bons? Não. Porque miramos Cristo. Aí sim, a ação da graça de Deus age em nós, porque correspondemos a esse amor. Então, nada mais é do que uma ação de graça. Por que a gente vai para a missa e comunga? Exatamente para viver uma ação da graça divina. É Deus que vai nos tomando. Não somos nós que comungamos Cristo, né? Mas Ele que nos toma para si. E ao comungarmos Cristo, queremos viver em comum acordo com o seu amor. E é isso que é o propósito. Por isso que quando a gente tem um pecado mortal, a gente se confessa. Porque, não estou muito em comunhão com Deus. Ai, meu Deus, que vergonha, estou com esse pecado. Por que fiz tal coisa de novo? Por que falei palavrão? Por que menti? Porque, ai, meu Deus. Pronto, é isso. Então, é a mudança. Então, a gente se confessa para retornar àquele primeiro amor. Ao amor e não há pecado que não seja perdoado por Deus. Porque Deus é amor. Deus ama os seus filhos e quer o arrependimento. E quer a mudança de vida. Essa é a comunhão dos santos. São Paulo era um fariseu que perseguia os cristãos, Deus apareceu para ele e a vida dele mudou. Passou a ser dos cristãos e passou a evangelizar e fazer muito mais. Reparou todas as ofensas do passado, vivendo um amor e uma caridade intensa. Então, é isso que nosso Senhor pede. A gente já teve uma vida meio errada, a gente pode acertar a nossa vida? Sim, reparar ela. Ela não amou tanto, mentiu, enganou, roubou e bateu. Então agora a gente vai tratar bem, vai distribuir os bens com alegria, aquilo que roubou e mais uma coisa a mais, vai fazer a mais para reparar aquela ofensa, vai tratar bem aqueles que ofendeu, vai perdoar e rezar por aqueles que já morreram e que a gente não teve tempo de pedir perdão. Então é isso, a gente pode fazer muita coisa, então pode reparar muita coisa, essa é a comunhão dos santos. E aqui continua, parágrafo 952.
Colocavam tudo em comum, viviam a caridade, tudo era verdadeiro para eles. Distribuíam para aqueles que eram mais necessitados e precisavam mais, porque viam a necessidade, porque viam, né, com caridade isso. O cristão é um administrador dos bens do Senhor. Tudo que nós temos pertence a Deus, até a nossa capacidade. Se fazemos da nossa vida um serviço a Deus e ao próximo, isso já é caridade. E viver a caridade com o próximo, né, doar, viver, colocar em comum os bens, não é só bem comum material, é bem comum. É o amor com que amamos as pessoas. Esse é o bem comum. Tá bom? Esse é o bem comum de todos os cristãos. Colocar os carismas, as capacidades para o bem do outro. Viver a caridade. O que a gente faz às vezes numa paróquia, né? Eu vejo aqui nós não temos, tivemos uma festa junina com as irmãs, né? Veio gente, um ajudou numa barraca, outro ajudou nisso, outro ajudou dando alimento, outro ajudou vindo participar, todo mundo ajudou. De certa forma, isso é a comunhão dos santos. Cada um fez aquilo que podia e correspondeu e colaborou. Quer dizer, para o quê? Para um ambiente saudável e bom e de convivência entre as pessoas. Então, isso é a comunhão dos santos. Partilhar dessas alegrias, partilhar desse bem, ainda fazer um bem, né, para as irmãs que tanto ajudam outros e evangelizam tantos outros. Então, isso tudo é um bem que a gente pode fazer. Não é só bem material, mas é a nossa própria convivência, o bem que fazemos, a caridade com que vivemos, né? O bem de suportar as dificuldades e os limites de cada um. Então, essa comunhão da caridade é a comunhão dos santos. Ninguém de nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. É para o Senhor que morremos e vivemos. Então vivemos para Deus, né? Se o membro sofre, todos os membros compartilham do seu sofrimento. Basta ver quando tem alguém doente na nossa família, o que a gente pede para os outros? Para ir lá e curar? Não, para rezar por ele. Então é o bem, a pessoa vai gastar um tempinho dela pensando naquela pessoa que precisa. Então quer dizer, isso é o bem, distribuir um bem. Ah, mas que bem que faz esse? Você pensou na outra pessoa. Ela foi importante para você por aqueles minutinhos, porque você rezou por aquela pessoa. Se fosse alguém que você amasse e muita gente pensasse nela e rezasse por ela, isso já seria um consolo. Olha, não estou sozinho na minha dor com aquela pessoa que eu amo e está doente. Outras pessoas me ajudaram e pensaram comigo. Ainda que não fosse a mesma eficácia. Uma coisa é o marido, a esposa e os filhos, né, e os pais terem trabalho com aqueles que são deles. Outra coisa é as pessoas até perguntarem quantas vezes o celular pode ser um instrumento bom, né? Olha, rezem pela minha família que está passando por tal coisa. Aí um monte de gente reza. Aí depois tem a segunda parte que é a mais chata. Como é que está tal pessoa? Aí você tem que responder para todo mundo. Está bem, está bem. Como é que está? Está bem. Está... Como é que está? Agora está bem. Então, quer dizer, por um lado é bom, ajuda para fazer todo mundo rezar. Por outro dá trabalho que você tem que responder, porque todo mundo agora está interessado e está na comunhão dos santos. Agora então a comunhão dos santos também dá trabalho. Então esse é o trabalho da comunhão dos santos, a caridade para com os irmãos. Então isso é bonito. E é essa que é a beleza da vida cristã. O mesmo que dá trabalho é o mesmo que também nos faz atentos. É um vínculo de unidade e de caridade que a igreja propõe. A comunhão entre a igreja do céu e da terra, parágrafo 954. Os 3 estados da igreja, até que o Senhor venha em sua majestade e com ele todos os anjos, é destruída a morte. Todas as coisas lhe forem sujeitas. Alguns dentre os seus discípulos peregrinam na terra. Outros, terminada esta vida, são purificados no purgatório, enquanto que outros são glorificados, vendo claramente o próprio Deus trino e uno, assim como ele é. Então aqui existe também a comunhão entre nós, os batizados, entre aqueles que não são batizados, em que damos testemunho da nossa fé, e existe agora a comunhão dos santos, que a igreja propõe, que é a igreja triunfante, que é aqueles que triunfaram com Deus nos céus, porque na terra suportaram as cruzes de cada dia e não abandonaram Deus, esses já estão na glória dos céus. A igreja militante, que somos nós, por isso que é milícia, ou seja, um exército que luta contra os próprios pecados, não contra o inimigo. O inimigo é o nosso pecado. Então a gente luta contra o nosso inimigo. Onde ele está? Aqui dentro. A minha má inclinação e a minha má vontade. Então é uma milícia, por isso é a igreja militante que luta, e isso é o princípio da santificação. Quem são os santos? Aqueles que não pecaram? Não. Santos foram os que, sendo pecadores, lutaram
por corresponder ao amor de Deus. Pois santidade é luta. O dia que eu parar, eu já sou santo. Não, caiu no orgulho. Agora acabou de pecar, caiu no orgulho, pecador sem vergonha. Então é isso que acontece. Quando a gente pensa que é bom, caiu no orgulho. Pronto, já é o primeiro pecado. Volta com humildade a reconhecer que você não vale nada, mas que Deus te ama. Esse é um princípio muito bom. Ninguém tem obrigação de amar a gente. E nem amo. Mas que a gente tem que corresponder ao amor de Deus, isso temos. Por isso, e a igreja purgante. O que é a igreja purgante? Né? Purgante não é aquele que fica esperneando. É, mais ou menos. A pessoa vai purgar é que criança purgante. Né? Então, por quê? Porque não para de reinar. Está reinando, né? Então, o que acontece? O que é essa igreja purgante? Aqueles que queriam amar a Deus, sabiam do amor de Deus, mas não se esforçaram por emendar a vida. Nem se confessaram, nem perdoaram, nem amaram. Queriam Deus, mas não se esforçaram. Então a esses existe uma purificação. Como não lutaram na vida presente, a batalha depois da morte é a purificação daqueles pecados, daqueles vícios. Por isso é o purgatório. O purgatório é um lugar de penitência, é um lugar de sacrifício. Ou a gente se sacrifica em vida, lutando contra a nossa vontade, ou depois vai ser purificado naturalmente. E aí só Deus sabe quanto que custa essa purificação. Melhor aqui na terra do que no purgatório. Porque no purgatório é com muito sofrimento. Então, essas três. A gente só não tem ligação, porque não há comunhão dos santos com os que foram para o inferno. Ah, mas o inferno, Deus é misericordioso, Deus perdoa tudo. Sim, se Deus perdoasse, o diabo não estava lá. Porque o diabo também não quis perdão. Então o inferno existe? Existe. Está até na própria Bíblia. Aqueles que não fazem a vontade do meu Pai não terão parte comigo. Não ter parte com Deus é o inferno. Então, quando que a gente não tem parte com Deus? Quando não está nessa comunhão com a vontade do Pai, no exemplo do Filho, na vivência com os irmãos. Isso é a comunhão dos santos. Igreja triunfante, igreja militante e igreja purgante. Então, essa que é a luta que a gente vive. Essa união dos que estão na terra com os irmãos que descansam na paz de Cristo, de maneira alguma se interrompe. Pelo contrário, mesmo os que morreram estão unidos a nós ainda. Segundo a fé perene da igreja, vê-se fortalecida pela comunicação dos bens espirituais. Por que a gente reza pelas almas do purgatório? Porque eles não quiseram emendar a própria vida, então agora sofrem. Então a gente se compadece do sofrimento deles pela burrice, pelo orgulho e vaidade de não quererem amar a Deus sobre todas as coisas. Como foram idiotas. E às vezes a gente é tão idiota quanto quando deveria rezar e não rezou. Ir na missa e não foi. Confessar e não confessou. Tudo por quê? Por orgulho. Ah, não preciso confessar. Ah, não preciso de ir na missa. Não preciso rezar. Não preciso fazer nada. Então o orgulho foi, eu amo a Deus. Me dá uma raiva, até coceira quando fazia. Eu amo a Deus, mas não foi na missa, não se confessou, faz 2 anos que não pediu perdão para o outro. Quer dizer, não ama a Deus. O amor de Deus se concretiza por atos. Quem diz que ama a Deus, quem diz que tem fé, ama a Deus, mas não põe em prática. Sabe que é preguiçoso e não quer ir na missa. É isso. Por que a pessoa não vai na missa? Porque é preguiça. É só simplesmente preguiça. Por que a gente não faz faxina? É tão boa a casa limpinha, é tão bom tomar banho. Por que a gente não toma banho? Preguiça. Por que a gente não limpa a casa? Preguiça. Por que a gente fez comida direito? Preguiça. Vamos fazer miojo. Miojo não é comida. Já é ração de animal, né? Então é de verdade, mas é isso, é preguiça, né? Então é tão mais gostoso fazer uma outra coisa, mas dá trabalho. Então é isso, são essas coisas. Então a gente diz que ama a família, mas faz uma tranqueira de comida? Não dá. Cuida de qualquer jeito, né? Não vai trabalhar, né? Não precisa trabalhar esse mês. Como que não precisa trabalhar esse mês, né? Então são essas coisas que a gente tem que pensar. Então custa, claro que custa a vida, mas é isso que a gente fala. Como que a gente prova o amor a Deus? Através de obras. Não adianta falar eu amo a Deus. Sim, até o diabo estava no céu, foi criado por Deus. Mas amor? Queria ser amado igual Deus, isso que é pior, né? O orgulho. Queria ser reconhecido e reverenciado igual Deus. Às vezes a gente é assim. A gente não ama a Deus, mas fica indignado quando fala um palavrão e trata mal a gente. A gente vai no
numa repartição pública, é tratado mal. Vai no hospital, é tratado mal. E a gente fica indignado. Aí, só que a gente também não reza, não faz as coisas, como é que é? Não trata bem nem a Deus, vai ser tratado bem? Não, vai ser desprezado. Então, essas coisas são bem claras. A gente tem que lutar mesmo para não cair nessas tentações. Então, aqui vai. O que é a intercessão dos santos, né? Os que estão no céu intercedem por nós, e nós pedimos a intercessão deles. Nós que estamos na terra rezamos pelas almas do purgatório. E as almas do purgatório, esses só sofrem. Por isso que a gente não quer ir para lá, a gente queria ir direto para o céu. A gente vai merecer o céu? Se a gente se comportar bem, vai merecer. Se não, não. Então essa é a luta. Militante e purgante. Porque purga os sofrimentos. Ela é padecente. Que padece. Padece na mansão dos mortos. Padecente ou purgante. Purgante é mais bonito, que parece que sofre mais, né? Mas é padecente, a igreja é padecente, né? Tá bom? A gente pode piorar. Quanto mais a gente piora, mais a gente luta, né? Então, quanto pior fica, maior é a luta. E aí vai dizer, né? Tanto na São Domingos diz assim, né? Não choreis, ser-vos-ei mais útil após a minha morte e ajudar-vos-ei mais eficazmente do que durante a minha vida. Isso disse São Domingos. Eles estavam chorando, ele estava doente e estava perto de morrer. E aí os seus irmãos, que São Domingos criou os dominicanos, né? Dentre os dominicanos tem São Tomás de Aquino, tem vários outros santos grandes, né? E aí o que acontece é que São Domingos, quando fala que vai morrer, né, os seus irmãos começam a chorar, né? Fala assim, olha, não chorem. Eu não ensinei para vocês que aqui a vida é curta e a gente tem que ir para o céu, né? Olha, não choreis, ser-vos-ei mais útil após a minha morte e ajudar-vos-ei mais eficazmente do que durante a minha vida. E olha que ele fez um monte de coisa boa. Mas ele fala, eu vou fazer muito mais lá no céu. Santa Teresinha diz a mesma coisa, né? Passarei o meu céu fazendo bem sobre a terra. Então é isso. Se a gente lutar aqui por viver bem, o nosso céu vai continuar fazendo bem por aqueles que estão na terra. A gente não vai desamparar, pelo contrário, vai ter uma eficácia muito maior. Então, só que a gente, mas como é que vai ser eficácia? Não vai mais fazer comida, não vai mais cuidar. Não, mas do céu a gente vai fazer, o cuidado vai ser outro. Essa é a comunhão dos santos. Essa é a beleza. Por isso que vale a pena aqui na terra se sacrificar. A cruz de cada dia é esse sacrifício. Fazer morrer o homem velho e fazer nascer um homem novo. Quem é o homem novo? Cristo. Cristo na nossa vida. Cristo no nosso coração. Cristo, né, de São José Maria Escrivá, Cristo nos nossos afazeres. Quando a gente faz as coisas por amor a Cristo, todo mundo se beneficia. A igreja triunfante se alegra, a igreja militante se beneficia e a igreja purgante, essas recebe também essa ação de graças e de comunhão dos santos. Essa comunhão com os santos, que veneramos a memória dos habitantes do céu, não somente a título de exemplo, fazemo-lo ainda mais para corroborar na união com toda a igreja no Espírito. Pelo exercício da caridade fraterna é que vivemos imitando os santos que imitaram Cristo. Por isso, quando a gente tem um santo de devoção, a gente gosta muito dele, porque a vida dele parece que é bem próxima da nossa, ou em algum ponto, não em tudo, mas em algum ponto a vida daquele santo é bem próxima à nossa, seja num sofrimento, seja numa dificuldade, seja numa luta que ele teve que travar e que é a mesma que a gente tem que travar também. Então, essa luta dos santos é que vale a pena. Por isso a gente se espelha em muitos santos, né? E aí vai. Pois assim como a comunhão entre os cristãos da terra nos aproxima de Cristo, da mesma forma o consórcio com os santos nos unem a Cristo, do qual, como de sua fonte e cabeça, promana toda a graça e a vida do próprio povo de Deus. Então, essa comunhão dos santos triunfantes, da igreja militante e daqueles falecidos, comunhão com os falecidos. Tanto é que é engraçado que a gente brinca, né? Dia 1º de novembro, dia de todos os santos. A gente reza pela igreja, reza pedindo a intercessão da igreja triunfante. Dia 2, reza pelas almas que estão sofrendo no purgatório por preguiça, negligência, maldade, erro, não corresponderam ao amor de Deus. Por isso estão com dívida. E essa dívida deve ser reparada. Quando vão pagar? Lá no purgatório. Então essa dívida
de amor para com Deus e para com os irmãos vai ter que ser paga. Então, por isso que estão lá. E a comunhão entre nós ainda dá para se viver através da caridade. Caridade, perdão, paciência, bondade, mansidão. Isso a gente pode viver agora. Então, fazendo isso, é o mesmo esforço dos santos que estão na glória. E não fazendo isso, é o mesmo castigo que estão sofrendo as almas do purgatório. Então, a vida presente é importante. Santa Teresinha dizia, o passado já foi, eu posso reparar o passado vivendo bem hoje. E se eu viver bem hoje, eu preparo bem o futuro. Então, eu reparo o passado vivendo bem hoje. São Paulo ele não ficou choramingando, e os cristãos que eu levei para a prisão e eu matei. Não. E o que ele fez? Não, eu tenho que viver bem agora e levar muita gente para a fé, coisa que eu persegui os coitadinhos. Pronto, então eu vou fazer isso. Ele viveu olhando para frente. E foi, a gente não pode olhar para trás. Tanto é que muitas coisas da nossa vida nos marcam. Se a gente ficar, minha mãe não me amou porque ela me batia. Me batia porque eu era um sem vergonha, preguiçoso, que não queria estudar. Pronto, é isso. Se eu pensar assim, se eu tivesse estudado, não tinha apanhado, a culpa foi minha. Pronto, resolvido o problema, estou curado. Né? Que não escute os psicólogos. Né? Então, mas é verdade. Eu tenho que lutar, olhar para frente. Né? Uma pessoa que foi para a guerra, salvou uma pátria inteira, mas voltou sem uma perna. Eu fui para a guerra, me fizeram mal, cortaram minha perna. Não, se ele pensasse, não, eu fui para lá, deu a perna inteira para salvar outros. Pronto, ele tá feliz da vida sem a perna. Mas o outro vai ficar triste sem a perna. Por que eu fui para lá? Por que eu fui para a guerra? Perdi a perna, agora ninguém me ama, agora não consigo fazer mais nada. Coitado de mim. Esquece todo o bem que fez. Então é isso. Se a gente ficar olhando para trás, a gente nunca vai para frente, fica travado. É igual o cachorro com coleira, né? O cachorro com coleira, ele avança, ataca, só até aquele limite. Então é isso, às vezes a caridade nos faz avançar, ir adiante. Né? Não que a gente vai esquecer as marcas, né? A gente tem muitas marcas, né? Cicatrizes, né? Rugas, lembranças, são marcas da nossa vida. E elas marcam mesmo a nossa vida. Agora, se quando a gente olha para frente e supera todas essas coisas, esse é de tristeza, por exemplo, a gente vive a nossa vida quando perde um ente querido que a gente ama muito, isso é a comunhão dos santos. A gente ama muito aquela pessoa, tem períodos que a gente sofre muito. A tristeza da ausência daquela pessoa que nos amou. Mas se a gente viver todo dia desse jeito, acabou a nossa vida. Então no outro dia eu vou ter que trabalhar. Então você esqueceu a pessoa que você amava? Não esqueceu. Tem que trabalhar, tem que comer, tem que fazer as coisas. A outra pessoa viveu assim também. Ela não ficou chorando os que ela perdeu. Ela cuidou de você, por isso você está aqui. Ela teve que superar as dores. Então a superação das dores é a capacidade do nosso amor. Então é isso que a igreja nos convoca, a uma igreja militante, a uma igreja de luta, porque santidade é luta, santidade não é perfeição não, porque aqui ninguém é perfeito. Então santidade é luta, enquanto eu lutar contra a minha tristeza, as minhas mágoas, as minhas raivas, né, a minha preguiça, o meu orgulho, a minha vaidade, quando eu luto contra isso, eu venci. Não, eu não, a graça de Deus me mostrou aonde eu tinha que lutar. E aquela luta de uma igreja militante edificou, fortaleceu toda a igreja e fez todo mundo ficar melhor. É isso que é a luta. Por exemplo, a alegria de Santa Mônica rezou tanto pela conversão do filho que só vivia em perdição, só pensava em dinheiro, fama, orgulho, vaidade, prostituição e coisa errada. Rezou, chorou muitas lágrimas por esse filho. Foi em vão o trabalho dela? Não, ela educou e o filho só viveu coisa errada. E aí depois chorou muito, rezou muito por ele. A oração dela foi, de certa forma, mudando. Aí ele ouviu uma pregação de Santo Ambrósio, ouviu uma coisa, leu o Evangelho, aí foi correspondendo, foi mudando de pouco em pouco e foi lutando. E essa luta fez ele melhorar. Então, foi a comunhão dos santos. Vai saber no céu quando se deu a nossa conversão. Nossos pais nos educaram, os catequistas nos ensinaram, as pessoas conviveram conosco, a gente foi na missa, recebeu os sacramentos. Só que no céu a gente vai saber todos aqueles que, de uma forma ou outra, as suas lutas nos ajudaram a chegar até lá. Já pensou que bonito quando chegar no céu, descobrir que tal pessoa do outro lado do mundo rezou pela conversão dos pecadores com fervor e aquela oração dela chegou até mim que precisava mais? Isso é a comunhão dos santos. A gente reza pela conversão dos pecadores. Não foi o que pediu Nossa Senhora para 3 criancinhas?
O que é a oração de 3 criancinhas? Então é isso, comunhão dos santos. É bonito ver, né? Porque Deus dá os carismas, né? A Lúcia e a Jacinta, em Fátima, ouviam Nossa Senhora e viam. O Francisco só via, ele não ouvia Nossa Senhora. Então ele se achava menos que as meninas. O que ele fez? Realizou mais terço que elas. Então reparou mais. Então no final das contas, aquilo que parecia ser menos para ele, Nossa Senhora ama menos ele porque ele não vai ouvir ela. Sim, ele não ouviu ela. Então ele fez disso uma tristeza, se achou menos, mais indigno. Sim, ele achou-se mais indigno. O que ele fez? Quis corresponder àquele amor, rezou mais. Ela não pediu para rezar? Então eu vou rezar. Pronto, ele fez, só obedeceu. Na obediência, uniu a igreja. Então, comunhão dos santos. A sua vida tão simples, de cuidar das ovelhinhas, responder a verdade para o pai, para a mãe, para o juiz, para um monte de gente que perguntava tudo aquilo que fazer, e viver depois uma pandemia e morrer daquela doença. Então, a Nossa Senhora ainda desamparou eles, morreram numa pandemia? Não, pandemia é pandemia. Morreram naquela doença. Jacinta, tadinha, com 9 anos de idade, morreu longe da família. Numa outra cidade, num convento, isolada num quarto, porque era doença infecciosa, podia pegar nas outras crianças. Eu tive a graça de conhecer lá o lugar que ela viveu os últimos dias da vida. Era um quarto que tinha uma janela e ela via a capela, tinha um pátio e a igreja. Da igreja ela via uma janela e mostrava só, ela conseguia ver à noite a luzinha do sacrário acesa. Não via nada, porque tinha vitral, né? Não via nada dentro da igreja, mas via só a luzinha do sacrário acesa. Então ela fala assim, ela rezava da janela, ajoelhava na janela do quarto dela e rezava Jesus escondido. Estava lá, escondido na capela, quer dizer, velado lá dentro, né? Jesus escondido no sacrário, né? Então rezava. Então era fazia da vida dela uma oração pela conversão dos pecadores, mesmo ela no auge do sofrimento. Ela que mais precisava de oração naquele momento, não deixou de rezar por aqueles que precisavam. Isso é a comunhão dos santos. E é isso que é o bem de toda a igreja. Esse que é o bem. Então a comunhão também com os falecidos. Aqui continua essa comunhão dos santos, no parágrafo 6 aqui, que o catecismo coloca Nossa Senhora como mãe de Cristo e da igreja. Então com ela também temos uma comunhão especial, comunhão dos santos, né? E essa comunhão verdadeira passa exatamente, com efeito, a Virgem Maria é reconhecida e honrada como a verdadeira mãe de Deus e do Redentor. Ela é também verdadeiramente mãe dos membros de Cristo, que é a igreja, porque cooperou pela caridade para que na igreja nascesse os fiéis que são membros desta cabeça, que é Cristo. Maria é mãe de Cristo e mãe da igreja. A maternidade de Nossa Senhora, né, com relação à igreja, é totalmente unida a seu filho. Todos os mistérios que a gente fala de Nossa Senhora foi em prerrogativa da vinda de Nosso Senhor. Ele a fez imaculada sem a mancha do pecado original, porque Deus não podia vir onde há o pecado. Não que ele não tivesse a capacidade, mas ele fez com que Nossa Senhora nascesse sem a mancha do pecado original. Uma graça, um privilégio especial para que ela recebesse Deus. Isso já é uma prefiguração daquilo que a gente faz também. Por que a gente se confessa? Para ficar purificado, para receber Deus na comunhão. Então, ela já nos ensina isso. Aqui o parágrafo 964, nessa parte de baixo aqui, que é 568, que é um parágrafo da Lumen Gentium. Então, a Lumen Gentium diz assim, eu vou ler esse parágrafo inteiro, que são as letras pequenininhas. A bem-aventurada Virgem Maria avançou na sua peregrinação de fé. Manteve fielmente sua união com o Filho até a cruz, onde esteve presente, não sem desígnio divino, e sofreu intensamente junto com o seu unigênito. E com ânimo materno se associou ao seu sacrifício. Consentiu com amor na imolação da vítima por ela gerada. Aceitou de verdade, consentiu na morte daquele que ela mais amava. Então consentiu, ela era a favor? Não, mas consentiu como vontade divina. Finalmente, pelo próprio Jesus,
moribundo na cruz, foi dada como mãe ao discípulo que estava, né, com essas palavras, né? Mulher, eis aí o teu filho. Todas as palavras de nosso Senhor têm um outro valor. Quando Jesus disse, isso é meu sangue, esteja curado, estava. Tudo que Jesus levanta, pega o teu leite e anda, o homem andou. As palavras de nosso Senhor têm um poder tremendo. E quando Jesus disse, eis aí o teu filho, deu uma ordem a Nossa Senhora, mesmo sendo mãe. E ela obedeceu. E deu uma ordem ao discípulo amado, se é um discípulo amado, e essa é a comunhão dos santos, eis aí a tua mãe, cuida dela. É engraçado que os protestantes não aceitam isso. Mas ele disse para o discípulo amado, se ele é o discípulo amado, nós também queremos ser discípulos amados. E o discípulo amado é aquele que guarda a fé. E aquele que guarda a fé, guarda as palavras. A Virgem Maria, por que a gente ama tanto Nossa Senhora? É verdade que a nossa adoração é por Deus, adoramos a Deus verdadeiro, Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas veneramos os santos e veneramos a Virgem Maria porque é a mãe de Deus, porque ela aceitou fazer a vontade de Deus. Deus a associou à glória dos céus. Esse mesmo amor nós entendemos como uma comunhão, tanto que ela é assunta aos céus por causa dessa comunhão. Jesus subiu aos céus com seu corpo, sangue, alma e divindade, subiu aos céus com um corpo humano. O homem não podia ir até o céu, mas agora, quando ele assumiu a condição, ele subiu aos céus, em corpo e alma. Então, quando subiu aos céus, faltava uma coisa a Jesus Cristo, o corpo da sua mãe, porque o corpo dele, humano, foi tirado 100% de Nossa Senhora. Não era 50% do pai e 50% da mãe. Não, a sua divindade, ele é Deus, mas 100% do seu corpo humano foi dado pela Virgem Maria. Então, quando ela é associada, assunta aos céus, ela aceitou ele do céu, ele a toma da terra. Tanto é que na igreja, isso é uma das coisas bonitas, tem um mosaico na igreja de Santa Maria Trastevere. Nessa igreja dedicada a Nossa Senhora, quando você olha para o altar, bem do lado de cima, no alto, tem um arco, tem um ícone assim, que é a dormição de Nossa Senhora. Ela está deitada numa pedra, como se fosse um túmulo. Ela está deitada numa pedra e atrás dela está Jesus Cristo Pantocrator, aquele que vem julgar vivos e mortos, com uma criança na mão, uma menininha na mão. Ela teve o menino no seu colo e ele a teve em seus braços para subir aos céus. Então é bonito, esse ícone mostra que ela foi aceita por ele na terra. Não, é o contrário. Ele foi aceito por ela na terra e ela foi aceita por ele no céu. Então essa é a configuração que a gente pode chegar aos céus, porque é uma prefiguração. Aquela que foi sem a mancha do pecado original, também foi assunta aos céus. Ela é o modelo da nossa vida, porque ela é a nossa mãe. E a nossa mãe deve ser obedecida pelo quarto mandamento. Honrar pai e mãe. Então tem que honrar essa mãe, porque de verdade é a mãe de Deus, não é só a nossa mãe, é a mãe de Deus. Então por isso o nosso amor e veneração pela Virgem Maria, porque Deus com suas palavras fez tudo. E o primeiro milagre aconteceu exatamente por um pedido da sua mãe. Eles não têm mais vinho. Mulher, não é chegada a minha hora. E ela vai dizer para os discípulos, ela nem pergunta para ele depois de novo. Imagina a cena, deve ter sido bonito, né? Vira para ele e fala assim, olha, eles não têm mais vinho. Ele fala, mulher, não é chegada a minha hora. Ela olha para o servo, faz tudo o que ele disser. Ele disse assim, eu acabei de dizer que não chegou a minha hora, você está dizendo para mim fazer? Bom, é minha mãe, tá bom, eu faço. Então o primeiro milagre acontece por essa obediência também. Jesus foi obediente a um amor, e ele percebeu que o pedido dela não era uma ordem, era na verdade uma necessidade. Essa é a comunhão dos santos. Quando a gente percebe a necessidade dos outros, por amor a Deus, Deus é capaz de cumprir em nós grandes coisas, como fez no coração da Virgem Maria. E essa é a beleza da vida cristã. Também, nessa assunção, ela é associada aos céus. Ela é a nossa mãe na ordem da graça. Parágrafo 968 aqui. De modo inteiramente singular, pela obediência, fé e esperança e ardente caridade, ela cooperou na obra do Salvador, para a restauração da vida sobrenatural das almas. Por esse motivo, ela se tornou para nós mãe na ordem da graça. Como que ela é? Como que ela fez? Na obediência, fé e esperança, ela ajuda o povo a ser restaurado
numa vida sobrenatural. O quê? O que é a vida sobrenatural? Olhar as coisas da vida presente com o olhar do amor de Deus. Ela nos ensina a olhar com esperança, com fé e com a caridade. Então, é isso que Nossa Senhora veio nos ensinar. Deus deu uma graça. Ave cheia de graça, disse o anjo. E essas palavras são verdadeiras. Deus acumulou de todas as graças. Quais são essas graças? As bênçãos de Deus para uma obra divina na sua vida. A mesma coisa, por que a gente vai na missa? Comungar. A ação da graça. Qual é a maior ação da graça? Deus se dá a nós. Um dia a Virgem Maria disse sim à vontade de Deus. Deus fez grandes coisas nela. E um dia ela foi associada aos céus porque ela foi obediente. A mesma coisa conosco. Por que a gente vai na missa? Para comungar. Porque se a gente for obediente, não pecou. Pode comungar. Essa comunhão nos une a Cristo. E essa união nos é a graça necessária para vivermos. Por isso o padre dizia, ite missa est, né? Ide a vossa missa. Por quê? Agora que vocês receberam o amor, saiam daqui e amem. Vão até as vossas casas, até os vossos trabalhos e iluminem o mundo com a luz de Cristo que vocês vieram buscar. Viemos com trevas, dor, tristeza, angústias e saímos com verdadeira luz, que é Cristo. E essa luz é para iluminar o mundo. Ela já iluminou o nosso coração, agora tem que iluminar o mundo. É para isso que a gente veio buscar Cristo. Para ver o mundo com outros olhos. Deus criou o mundo e viu que era bom. Mas parece que está tudo ruim. Guerra, perseguição, peste, doença. Só tragédia, parece que só tem tragédia, né? Imposto que não acaba, se não é do Lula, é do presidente dos Estados Unidos. É só imposto, meu Deus do céu, né? Trabalhar igual escravo, qual a diferença? Eu queria ser tanto escravo, não tinha conta para pagar, né? Então, quer dizer, de verdade, né? Então, chega um ponto que a gente vai vendo, se não olhar com o olhar de Deus, esse tempo da vida presente, essa luta que a gente tem que travar, vai nos garantir o céu. Tem gente que luta por salário, a gente luta aqui por céu. Porque o salário parece que a gente não receba justamente. Doença a gente vai ter, problema vai ter. Agora, quando a gente olha para o céu, suporta tudo isso por causa do amor. Essa é a comunhão dos santos. Os que suportaram, chegaram aos céus. Os que lutam, podem chegar. E os que não quiseram lutar, purgaram. Mas estamos unidos todos juntos. Aos céus, na terra e abaixo da terra. Por isso esse nome deve ser glorificado no céu, na terra ou abaixo da terra. É por isso que somos chamados a essa configuração. Então, aqui continua, né? A Virgem Maria não abandonou o sacrifício, né? E esse munus do sacrifício, né, de estar com Cristo no sofrimento, é o que nos ensina. Essa mãe não nos abandona no nosso sofrimento, que somos filhos. Eis aí o teu filho. Ela não nos abandona no nosso sofrimento. Mas está ao nosso lado. Talvez não faça nada, mas nos acompanha no nosso sofrimento. Ela tirou Jesus Cristo da cruz? Não. Reclamou com os soldados? Não. Bateu, esperneou e gritou? Não. Chorou. Estava de pé ao lado da cruz, perto da cruz, né? Estava de pé. Chorando, é verdade. Com a dor do filho. Se compadeceu da dor do filho, mas o acompanhou até o fim. Então Nossa Senhora não nos desampara. Ela nos acompanha em todas as nossas dores. E ela não nos tira da cruz, mas nos acompanha para nos consolar que aquela cruz vai nos dar o céu. Se levou da cruz, Jesus foi para o sepulcro e depois para a ressurreição, a mesma coisa acontece conosco. Então, a Virgem Maria nos acompanha. A Virgem Maria é invocada na igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora e medianeira de todas as graças. Isso é o parágrafo 969, lá no finzinho. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora e medianeira. Assim é a nossa vida em Cristo, assim deve ser. O culto à Virgem Maria nada mais é do que a piedade da igreja para com a Santíssima Virgem, ou seja, é um sentido de gratidão. Ela disse sim à vontade de Deus, nos ensinou e com o seu sim nos ajudou. Com o nosso sim edificamos a igreja e com o nosso sim ajudamos os outros. Por isso que a gente tem que dizer sim à vontade de Deus. Essa é a comunhão dos santos. O exemplo deles nos estimula a vivermos a mesma vida. Ter coragem de dizer a vontade de Deus, sim, todos os dias. Mãe de Deus, sob cuja proteção os fiéis se refugiam, suplicantes em todos os seus perigos e necessidades.
Este culto à Virgem Maria, embora seja inteiramente singular, não é de adoração igual a Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo que nos redimiu e o Espírito Santo que nos santifica. Não, não é esse o culto. Ele difere essencialmente do culto da adoração que se presta ao Verbo encarnado, que é o próprio Cristo, né? Igualmente ao Pai e ao Espírito Santo, mas favorece poderosamente a amarmos mais a Deus. Este culto encontra sua expressão nas festas litúrgicas dedicadas à Mãe de Deus, né, na oração mariana, tal como o Santo Rosário, porque o Rosário nada mais é do que um resumo de todo o Evangelho. Os mistérios que a gente reza no Rosário são os mistérios da vida de Cristo. A Virgem Maria continua levando a gente para Cristo, até quando apareceu a São Domingos e pediu para que rezasse o Rosário. Porque os padres rezavam os 150 salmos. E a Virgem Maria quis fazer com que o povo não ficasse para trás e rezasse as 150 Ave Marias, pedindo à Mãe de Deus que nos amparasse. Por isso que o rosário é importante. Tem o mesmo significado, né? E a Virgem Maria é ícone escatológico da Igreja. Depois de termos falado da Igreja e da sua origem, da sua missão e o seu destino, a melhor maneira de concluir é voltarmos a olhar para Maria, a fim de contemplar nela o que é a Igreja, no seu mistério, na sua peregrinação da fé, e o que ela será na pátria ao termo final da sua caminhada aonde a espera, na glória da Santíssima, Indivisível Trindade, na comunhão de todos os santos, aquela que a Igreja venera como a mãe do seu Senhor e como a sua própria mãe. Então a Virgem Maria é essa mãe que veneramos, porque ela nos ensina a confiar na vontade do Pai, iluminada pelo Espírito, né, e nos dando o Redentor. Assim, a Virgem Maria é modelo para toda a Igreja. E termina essa parte da comunhão dos santos, porque a nossa comunhão com ela, Deus quis, do alto da cruz, do auge do seu sofrimento, disse a ela: eis aí o teu filho. E é o discípulo que a ama, é o discípulo amado de Jesus, se queremos ser amados, né, e queremos amar a Jesus com todo o coração, então, e viver os mistérios como viveu São João Evangelista, então, de verdade, essa também é a nossa mãe. Comunhão dos santos na Igreja triunfante, ela que está no céu junto com os santos, a Igreja militante na caridade para com os irmãos e na convivência da aplicação da caridade e do amor de Deus, e por fim, na Igreja purgante, rezando por aqueles que perderam seu tempo em buscar a própria vida e deixaram Deus para segundo plano. Não colocaram Deus sobre todas as coisas e deixaram Deus para segundo plano. Tinha tempo para trabalhar, para passear, mas tempo para rezar. Na missa, confessar, não tinha. Então esses estão no purgatório. Amavam Deus, mas de forma bem capenga, bem miserável, né? Seria a mesma coisa, alguém que casa, a pessoa diz assim: eu te amo, prometo, né, ser fiel, amar-te, respeitar, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Aí naquele dia disse tudo, depois não fez mais nada. Então, de verdade, vai para onde a criatura dessa? Vai para o céu? Não foi bom marido, nem boa esposa, vai para o purgatório. Então, de verdade, essa é a comunhão dos santos. A caridade com que a gente vive aqui é o que nos liga eternamente no céu. Não sei se tem alguma pergunta. A comunhão dos santos já foi. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.